Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Estamos iniciando mais um panorama da semana, aquela aulinha de todo domingo, onde eu passo para vocês a minha visão para essa semana que está por vir. Hoje, especial, porque a gente está com a galera do YouTube aqui também assistindo essa aula. Estou liberando aí para ajudar a galera que tem me pedido tanto. Então, você que está no YouTube, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal para você não perder vídeos todo domingo aqui nesse canal. Beleza? E lembrando que do dia 7 ao dia 11 de julho vai rolar Recomeço Trade, que vai ser ali uma semana de aulas incríveis, onde eu vou te mostrar como eu recuperei minha dignidade aí dentro do mercado financeiro. Então, se você quiser participar dessas aulas, entender como que funciona o mercado financeiro na sua íntegra, da sua estrutura, a manipulação, como que você pode começar do jeito certo ou passar a fazer do jeito certo, eu tenho um encontro com você do dia 7 ao dia 11 de julho. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e se inscrever. E não esquece de responder também o formulário que eu deixei lá para que esse evento seja 100% preparado para você. Eu estou vendo a resposta de todo mundo e isso é muito importante para a gente conseguir ali elaborar todo o conteúdo para ter o máximo de eficácia aí na sua vida, beleza? Então tamo junto, vamos pro panorama sem mais delongas. Esse vídeo é sem edição, sem muita coisa, é vídeo simples mesmo, do jeito que eu mando para os meus alunos todo domingo, e você está tendo aí o privilégio de receber essa aula aqui no YouTube hoje. Começando olhando aqui pela ótica do gráfico mensal, galera, a gente percebe que estamos presos dentro de uma região importante, né? Que região seria essa? Uma região importante de média móvel em tempo gráfico mensal, tá? Essa azulzinha aqui, e uma região importante de média móvel também no gráfico mensal, que é essa verdinha aqui. A gente tem alguns movimentos também aqui para trás, como por exemplo, este topo aqui anterior, que vai se tornar aí um suporte para o preço nesse movimento, e se você for observar, ele é praticamente os 50% dessa estrutura de lateralização. Olhando pela ótica do gráfico semanal, a gente vai perceber que esta semana que passou foi uma semana que segurou em cima de retração de Fibo e também média móvel de 9 no semanal. Então vamos lá, pela ótica do semanal, pegando aqui ó, desse fundo para esse topo, a gente tem uma movimentação que segurou em cima de 50% de Fibo, que está bem aqui embaixo, beleza? Esse 50% de Fibo é uma região de suporte importante, porque para trás a gente também tem fundos anteriores aqui, a gente tem topo anterior aqui, fundo anterior aqui e outros fundos aqui também, beleza? Então é uma região de 50% de Fibo bem elaborada. A semana está o quê? Começando com um candle de rejeição nas médias e com médias alinhadas. Então, se houver o rompimento dessa máxima, a gente pode aí ter um movimento de alta para buscar essa próxima máxima, essa próxima máxima aqui do corpo real e quem sabe até essa máxima aqui, beleza? Mas isso é pela ótica do gráfico semanal. Então vamos dar uma olhada no gráfico diário para ver como que a gente pode observar isso aí para ver se temos realmente condições de subir com bastante facilidade na segunda-feira ou durante a semana, né? Então, galera, ó, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque quando a gente desce para o semanal, a gente vai perceber que estamos dentro de uma estrutura de lateralização também dentro do semanal, que é essa médiazinha marrom aqui para cima, a médiazinha aqui para baixo, que é a média de 200 ali, e a gente tem, ó, topos e fundos nessa região. E aí, galera, o que vai acontecer? É muito provável que a gente continue vendo o preço segurar nessa região aqui. Como assim, Sacra? Fazendo movimentos aqui dentro. Ó. Sabe que a gente tem três médias importantes aqui por cima, beleza? E o preço deixou um candle de rejeição. Qual que é o cenário ideal para a gente observar? Já que o semanal está fazendo um movimento já prevalecente, né, de alta, está mostrando para a gente que a gente tem uma possibilidade de alta interessante, a gente vai trabalhar a retração de Fibo da semana. Então, quais serão os pontos aí legais para ele trazer um movimento comprador? Seria o 50% aqui, o 61. E essa região também seria uma região de alvo para queda. Então, por exemplo, se amanhã, na segunda-feira, abrir rompendo o mínimo desse candle e jogando para baixo, a gente tem essas retrações de Fibo como alvo e a gente pode ver até o ativo fazendo esse movimento aqui durante a semana, fazendo esse movimento aqui para ir respeitar o semanal e buscar a região, beleza? Porque o diário ele está mostrando aí uma possibilidade aí de um movimento de continuação de baixa, tá? Mas isso aqui, diante do semanal, pode ser apenas uma correção. Pela ótica dos 60 minutos, a gente consegue ver ali com mais tranquilidade isso também, ó. Ó, parece que estamos dentro de um canal, beleza? Deixa eu desenhar aqui para vocês
um canalzinho aqui, ó. Estamos dentro desse canalzinho, percebe? Beleza? E aí, galera, isso aqui é importante a gente observar o quê? A saída de menor resistência. Então, se a saída de menor resistência for para baixo, a gente vai encarar aqueles alvos lá do diário que eu comentei como pontos de defesa, como pontos aí de alvo, que caso trave ali, é interessante que o mercado volte a subir. Agora, caso a gente tenha um rompimento para cima, caso o mercado ignore, né, essas médias e rompa esses candles aqui para cima, isso pode estar ativando um pivô de alta, tá? Então perceba, ó, movimento de alta, correção e ó, movimento de alta. Então, se romper essa região aqui, isso será um pivô de alta. E pivô de alta ele acaba tendo mais força e pode acabar respeitando o movimento do semanal, tá? Então aí, a princípio, a gente tem uma semana iniciando com possibilidade de correção, tá? Pelo diário, possibilidade de correção. Então no diário a gente tem uma possibilidade de correção aqui, tá? E se ele corrigir e respeitar aquelas retrações de fibra, a gente fica atento durante a semana para ver este movimento aqui, tendo em vista que se a gente for pegar ali pela ótica do gráfico diário macro, a gente está saindo de um fundo de uma lateralização importante, né? Então você percebe que o mercado no diário, ele saiu desse fundo, foi para o topo, saiu do topo, foi para o fundo, saiu do fundo, foi para o topo, e saiu do topo, foi para o fundo, e agora ele está tentando voltar para o topo novamente. Então, olhando aí pela ótica do gráfico semanal, diário e o 60, a gente tem essas possibilidades aí para o índice, tá bom? E para o dólar, saca? O que a gente tem para o dólar? Vamos dar uma olhada lá no dólar. No dólar, pela ótica do gráfico mensal, galera, é um gráfico que eu observo muito para poder operar, tá bom? A gente tem uma grande barra de força aí. Essa barra já rompeu regiões importantes de FIBO e agora ele está tentando vir buscar essa regiãozinha aqui, ó, beleza? Está tentando vir buscar essa região. Não é uma região fácil porque tem bastante trava, o mercado está esticado ali para essa região, tá? Então, pela ótica do mensal, a gente já percebe que ele está rompendo a média móvel de 9 e a 21, só que as duas não têm alinhamento. E a gente vem para o semanal. No semanal, a gente está aí com um candle que não deu continuidade. Percebe que esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ele é um candle que está nas médias, ok? E as médias estão próximas quando esse candle surgiu, ok? Só que nesse momento, tá? Nesse momento, na semana anterior, esse candle não conseguiu dar continuidade. Concorda comigo que esse candle aqui da semana passada era para ser um candle bonito? Por que ele não foi bonito? Porque ele está numa região de alvo, que seria esses topos aqui para trás, ó. Esse topo aqui. Ou seja, uma região de troca de polaridade. Então, o ideal para o dólar, pela ótica do semanal, é fazer uma correção. Nem que seja uma correção para deixar esses candles aqui, por exemplo. Ó. Não necessariamente ele possa fazer uma correção absurda, mas ele pode fazer aquela correção que deixa esse tipo de candle aqui. Ó. Aquela correção que vem aqui, né, próximo, por exemplo, da troca de polaridade ali, e fecha com esse movimento aqui, ó. Isso pode acontecer, entendeu? Ele vai trabalhar a troca de polaridade nesse fundo que ele rompeu, beleza? Para depois iniciar um movimento de baixa. E aí quando a gente olha, por exemplo, para o gráfico diário, a gente percebe que o diário ele já tentou começar a fazer esse movimento, ó. Calma aí. A gente percebe que o diário já tentou começar a fazer esse movimento, ou seja, deixou um candle sem dar continuidade, tá? E o próximo candle ali do diário, ele foi um candle que ele já abriu na média móvel, tá vendo? Já abriu na média móvel do diário e aí só caiu. Então amanhã a gente pode ver uma nova defesa nesse fundo aqui. Então quando que eu acredito em vendas contínuas? A hora que perder esse fundo aqui. Enquanto não perder esse fundo, a gente pode passar por um período de lateralização aqui, ó, um período de acumulação dentro dessa região, tendo em vista que a gente já tem candles rompido para baixo e para cima sem dar continuidade. Então, se ele não conseguir fazer o pivô para corrigir, ele pode trabalhar dentro dessas regiões aqui. Então, isso é bem importante da gente observar. Pela ótica dos 60 minutos, a gente vai conseguir ver o seguinte, galera. A gente vai conseguir ver que temos aí uma grande força, né, vendedora aí na sexta-feira, beleza? Que não conseguiu romper esse fundo aqui, ó. Qual que é a nossa atenção para essa semana? A nossa atenção vai ser aqui, ó. Este movimento aqui, tá? Esse movimento, se abrir aqui, por exemplo, ó, vindo buscar essa região vai ser uma região compradora. Por quê? Porque aqui já segurou, ó, aqui já segurou também, aqui já segurou. Então, se abrir com gap de baixa, buscar essas regiões esticado, vai ser interessante observar
movimentação compradora para ele fazer o movimento de alta, beleza? Por quê? Porque eu tô falando? Não, porque o ativo já mostrou para a gente que essa região está bem defendida. Então, eu só posso vender próximo a essa região depois que ele romper, trocar polaridade e fizer isso aqui. Aí eu posso vender próximo a essa região. Por enquanto, não. Como que seria um cenário de venda aí para esse dólar? Só se ele abrisse novamente esticado para cima, né? Então, por exemplo, vamos supor que ele abra puxando aqui para essa região. Abriu esticado já nessa região. Aí seria interessante buscar uma venda corretiva para depois fazer o movimento de alta, beleza? Então vamos ficar atento nisso aí, porque é bem provável que amanhã a gente vai ter bastante volatilidade por conta do que aconteceu aí esse final de semana lá no Irã, Israel. Então muita atenção essa semana, que vai ser uma semana bem decisiva aí, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouco da minha visão pro dólar e pro índice, né? Agora eu vou gravar aula de marcações, onde eu marco todas as regiões, né? Para mandar para os meus alunos. Então, se você aí se interessar, em breve aí dentro do recomeço eu vou estar abrindo vagas para minha mentoria, beleza? Então você tem que estar lá do dia 7 até ao dia 11 de julho, o recomeço trader de verdade. Serão aulas assim incríveis, totalmente fora da curva. Eu vou trazer conteúdo realmente relevante que vai edificar sua vida, que vai trazer aí muito conteúdo para você ter, para você testar, para você validar e conseguir pelo menos estancar as perdas aí. Então, por exemplo, eu não quero participar da sua mentoria, tá tudo bem, mas se você não está ganhando no trade, você precisa estar lá, porque é um conteúdo válido e gratuito, beleza? Vou abrir as vagas para mentoria lá? Sim, mas, beleza, você precisa estar lá, porque o conteúdo lá não é encheção de linguiça, vai ser um conteúdo extremamente relevante para você, beleza? Já se inscreve aqui no canal antes de você sair e eu te desejo uma ótima semana para você, para sua família. Que Deus te abençoe e te dê bons trades aí, beleza? E tamo junto.